Bom, pessoal, vamos então continuar. A gente está falando sobre princípios constitucionais, ainda estamos relembrando um pouco a parte metodológica antes da gente entrar nos princípios em espécie propriamente ditos, né? Então, no outro vídeo, a gente falou um pouco da parte da distinção de estrutura, de função, entre princípios e regras e tal. E agora eu quero relembrar, assim, de forma mais organizada, a questão do debate em torno das modalidades de eficácia jurídica que estão diretamente associadas aos princípios, foram desenvolvidas, na verdade, para atribuir ou para tentar organizar e potencializar, né, a eficácia jurídica dos princípios. Então, uma primeira assim, reflexão que foi feita e que continua sendo muito importante acerca dos princípios é a eficácia interpretativa dos princípios. Então, quer dizer, e aí, parênteses, né? Lembrando que quando a gente fala de eficácia jurídica, a gente está se referindo ao que é possível exigir judicialmente, se necessário, com fundamento naquela norma. Quer dizer, então, a gente falou, né? Os princípios são uma espécie de norma, uma espécie normativa, e a eficácia jurídica ela responde à seguinte pergunta: quer dizer, o que se pode exigir judicialmente, portanto, desta norma, no caso deste princípio, né? Então é isso que a eficácia jurídica vai perguntar, né? E portanto é disso que a gente está tratando. Só lembrando que a eficácia jurídica é um passo importante para a efetividade, que é uma outra coisa, que é a circunstância de fato de o que aquela norma prevê, o fim ideal que aquela norma prevê, se realiza, se aquele fim ideal de fato se realiza no mundo dos fatos ou não, né? Portanto, assim, para a gente lembrar, a gente já falou sobre isso, quer dizer, mas a eficácia jurídica é relevante? É, porque na medida em que seja possível exigir determinadas coisas com fundamento naquela norma, existe a probabilidade disso contribuir para que, na realidade, no mundo dos fatos, na vida concreta das pessoas, aquele fim ideal que a norma pretendia, no caso um princípio pretendia, se realize, né? Mas isso não garante, para a gente ter uma visão bem realista e completa do direito, das relações do direito com o resto dos fenômenos sociais, né? Isso não garante que a realidade vai se conformar completamente com aquilo que a norma prevê. E às vezes é preciso muito mais do que apenas uma decisão judicial ou de que muitas decisões judiciais para a realidade se parecer com aquilo que a norma diz que ela deve se parecer, tá? Porém, a eficácia jurídica é importante, é um elemento importante nessa construção, né, da efetividade, que é aquele outro fenômeno das normas constitucionais em geral, dos princípios constitucionais em particular. Fechando parênteses, era só para a gente fazer a conexão entre os conteúdos. Quer dizer, uma primeira modalidade de eficácia jurídica que é associada aos princípios de forma muito direta é a chamada eficácia interpretativa. Então, o que ela significa, né? O que na prática ela indica? Ela vai indicar ao intérprete, e aí a gente vai recuperar os conhecimentos que a gente acabou de falar sobre interpretação. Lembram do elemento semântico, das possibilidades de sentido, né, que o texto e o sistema conferem ou oferecem? Muito bem, o que a eficácia interpretativa dos princípios vai dizer é a seguinte, que dentre as opções, né, dentre as possibilidades semânticas que o texto, o sistema de uma outra norma oferecem ao intérprete, ele deve escolher, fazer uma escolha orientada pela maior promoção do fim pretendido pelo princípio constitucional. Então, se eu tenho várias opções interpretativas, todas compatíveis e suportadas pelo texto, pelo sistema da norma, eu devo optar por aquela que promova mais e melhor o princípio constitucional, tá? Então, é isso que a eficácia interpretativa vai
postular, como uma coisa que é possível exigir com fundamento no princípio constitucional. Então, o que é possível exigir? É possível exigir que o intérprete escolha, dentre as possibilidades semânticas, aquela que promove mais ou melhor o princípio constitucional. Então, esse é o sentido da eficácia interpretativa. Observem, isso encontra limite naquilo que o texto pode significar, naquilo que o sistema pode significar. Porque se a gente estiver já fora das possibilidades de sentido do texto, a gente já não está mais no campo da eficácia interpretativa. A gente pode ir para o segundo, eventualmente, né, para a segunda modalidade de eficácia possível, que é a chamada eficácia negativa. Quer dizer, o que a eficácia negativa vai sugerir? A eficácia negativa dos princípios. Ela vai sugerir o seguinte: olha, o princípio não tem eventualmente um núcleo de sentido. Este núcleo de sentido que funciona, pode funcionar como uma regra. Então, se eu tiver alguma situação ou alguma norma, alguma lei, um ato normativo que viola esse núcleo de sentido, eu vou eu vou poder extrair do princípio uma eficácia negativa que vai gerar a inconstitucionalidade dessa lei, desse ato normativo, ou eventualmente de uma situação de fato mesmo, que esteja violando o núcleo de sentido do princípio. Então, a eficácia negativa, às vezes alguns autores também chamam eficácia de bloqueio, né? Qual é a ideia? A ideia é que o princípio, ele bloqueia em relação ao seu núcleo de sentido determinadas condutas, determinadas opções, quer dizer, como a gente falou, o princípio ele dentro de si tem esse elemento nuclear que proíbe, ou que protege, proíbe determinadas iniciativas das maiorias, um princípio constitucional, e protege determinados conteúdos mínimos. É isso que o núcleo faz. Sem prejuízo da área nuclear, do desenvolvimento possível que esse princípio pode ter em relação às maiorias, que as maiorias vão fazer a opção. Então, a eficácia negativa ela vai trabalhar como, na verdade, num contexto de controle de constitucionalidade para conduzir, dizer que determinadas normas, leis, enfim, atos administrativos, práticas, violam o núcleo de sentido do princípio constitucional. Tá? Vejam, no entanto, e aí eu repito o que eu já disse, né? Para se concluir que uma opção legislativa, uma opção administrativa, e aí lembrem-se da presunção de constitucionalidade dos atos do poder público sobre o que a gente já falou, viola o núcleo de sentido de um princípio, é necessário demonstrar isso de forma consistente. Então, eu vou contar um exemplo para vocês, que talvez eu já tenha contado, mas enfim, que foi um exemplo real, eu nem sei exatamente em que pé está esta situação, mas que demonstra um pouco o equívoco, com todo respeito, no uso dessa eficácia negativa. Então, um caso que aconteceu e foi ao judiciário estadual, em que a discussão envolvia norma municipal relativa à fachada dos prédios, né? E alteração de fachada, existem normas municipais que tratam deste assunto. E uma determinada família havia simplesmente fechado, era um prédio com varanda, e a família foi lá e fechou a varanda com tijolo mesmo, e isso é vedado pelas normas municipais e pelas normas de condomínio e tal. E então não foi possível chegar a um acordo, a questão foi judicializada, e o argumento da família era o de que a norma, quer dizer, na verdade o argumento era eu tenho aqui uma pessoa idosa que tem problemas respiratórios, a varanda, num bairro de classe alta da cidade, a varanda gera muita corrente de ar, prejudica a saúde desta pessoa e, portanto, eu tenho o direito de fechar a varanda e, portanto, a norma municipal e norma condominial seriam inconstitucionais. Vejam só, a norma seria, para a gente concluir que a norma municipal, a norma condominial é inconstitucional, com fundamento no direito à saúde e dignidade humana, que eram os argumentos do caso, a gente tem que ser capaz de demonstrar que
viola o núcleo de sentido da dignidade humana, uma norma de fachada, de prédio, uma norma municipal de fachada de prédio. O que parece muito complicado dizer que é um núcleo de sentido do princípio da dignidade da pessoa humana que, enfim, não existam normas de fachada, não existam normas municipais que regulem enfim, a fachada dos prédios, que as pessoas possam fazer o que elas queiram acerca disso num condomínio. Então, assim, acho que é evidentemente não consistente essa argumentação. Mas a verdade, e aí isso é um alerta para vocês que estão começando, de certo modo, o estudo, dizer, existe hoje, né, na verdade não sei como é que a ação terminou, eu só tinha notícia do caso, da decisão inicial, da sentença, que infelizmente acolheu esse argumento. Então, na minha visão, repito com todo respeito, de forma completamente equivocada. É preciso, então, vocês estão começando a entenderem, quer dizer, para produzir a consequência de declarar a inconstitucionalidade de uma lei, um ato normativo, um ato de administração, ou afastar a sua aplicação, que dá no mesmo, na verdade, você está declarando inconstitucional, ainda que para fins do caso concreto, afastando a incidência daquela norma. O Supremo Tribunal Federal, inclusive, tem uma súmula vinculante, a súmula vinculante 10, que vai dizer isso: olha, você afastar uma norma, mesmo sem dizer que você está declarando a inconstitucionalidade, é declarar a inconstitucionalidade, né? Se a norma devia se aplicar e ela não foi aplicada sob o argumento indireto ou implícito de que ela estaria violando alguma previsão constitucional. Quer dizer, para se fazer isso com fundamento em um princípio, ou seja, o parâmetro constitucional que está ali gerando essa inconstitucionalidade é um princípio, é preciso demonstrar que aquela norma viola, em tese ou em concreto, o núcleo de sentido do princípio. Quer dizer, não, o fato de que a gente acha melhor, mais conveniente, mais legal, não é suficiente, né? Então, a eficácia negativa, ela é super importante, mas é preciso não banalizá-la, porque senão a gente chega numa situação em que cada um acha que a sua opinião corresponde ao núcleo de sentido dos princípios e, enfim, cada decisão judicial, cada intérprete tem a sua própria opinião e se esse intérprete tem poder político na função jurisdicional, a gente tem uma situação em que cada juiz pode ter uma opinião acerca do que os princípios significam e invalidando atos da administração ou do legislativo com esse fundamento. Então é preciso ter um certo cuidado aqui. Essa é uma eficácia jurídica importantíssima, cujo objetivo é impedir a ação das maiorias que pretendam atingir esse núcleo de sentido dos princípios, mas ele não pode ser banalizado. A terceira modalidade de eficácia que eu quero falar para vocês, que também foi desenvolvida, sobretudo, não exclusivamente, mas sobretudo no contexto dos princípios, e aí mais especificamente dos princípios que tratam de direitos fundamentais, é a chamada vedação do retrocesso, né? E isso está muito em discussão hoje e, portanto, eu queria tratar um pouquinho disso com vocês de forma mais organizada. Como é que surge? Qual é a ideia da vedação do retrocesso? Enfim, quais são as questões que essa eficácia jurídica suscita? A vedação do retrocesso, ela foi concebida como uma modalidade de eficácia no seguinte contexto. Existem muitas normas constitucionais. Esse negócio aqui no meu cabelo é meio complicado, por causa que o vídeo inverte, né? Então, enfim, mas eu tô chegando lá. A modalidade de eficácia da vedação do retrocesso, ela foi concebida no seguinte contexto. Você tinha e tem, na verdade, muitas previsões constitucionais que tratam de direitos que dependiam e dependem de regulamentação para serem fruídas pelos seus destinatários. Então, usando, né, a classificação do professor José Afonso da Silva, a gente tinha normas, tem normas ainda, inclusive, né, de eficácia, normas que tratam de direitos, mas que têm eficácia limitada, ou tinham eficácia limitada, dependendo de regulamentação, para então poderem ser fruídas e, enfim, chegarem a se tornar normas de eficácia plena, os direitos por elas previstos poderem ser fruídos pelas pessoas. Muito bem.
Diante desta situação, vieram, né, as regulamentações em relação a vários direitos e esses direitos então passaram a ser fruídos. Bom, a hipótese é a seguinte: imaginem que vem uma nova norma. Então veio a norma, digamos assim, A, né, regulamentando o direito previsto constitucionalmente. Suponha que vem uma norma B revogando a norma A, ou seja, revogando a regulamentação daquele direito. Revogando e colocando o nada no lugar. Ora, a norma B estaria, né, esvaziando, quer dizer, a regulamentação daquele direito e retirando a eficácia daquele direito. Quer dizer, aquele direito que se tornou de eficácia plena por conta da regulamentação, ele voltaria, digamos assim, ao status anterior, original, de uma norma de eficácia limitada, dependendo de regulamentação. Portanto, esse movimento é que se considerava, não, uma norma nova não pode revogar a regulamentação de tal modo a esvaziar, assim, retirar, quer dizer, colocar o nada no lugar, simplesmente revogar a regulamentação e fazer com que as previsões constitucionais que se tornaram de eficácia plena por força da regulamentação passassem ou voltassem a ser de eficácia limitada, perdessem a sua eficácia. Essa lei B, então, do meu exemplo, seria inconstitucional, porque ela estaria produzindo um retrocesso constitucional na medida em que estaria esvaziando a eficácia de uma norma constitucional. Então, esse é o sistema. A ideia é de que as normas constitucionais devem produzir os seus efeitos, o princípio da efetividade, a gente viu lá, e, portanto, nesse contexto, a norma B, que está revogando a norma A regulamentadora, ela é inconstitucional porque ela produz um retrocesso, ela viola, né, a Constituição como comando constitucional, que é de que as suas normas devem produzir efeitos. Essa é a lógica inicial da eficácia vedativa do retrocesso. Só que aqui a gente vai enfrentar alguns problemas. Primeiro é que, na prática, pelo menos em estados democráticos, não é muito plausível politicamente imaginar que uma norma B, nesse meu exemplo, simplesmente revogasse uma norma A, né? Então imagina, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, né? Então a gente tem o CDC, regulamentou o direito do consumidor, o artigo 5º da Constituição trata do assunto. Imaginem uma norma que viesse revogar o Código de Consumidor completamente. Esse é o exemplo, né? Mas do ponto de vista político, isso não é muito provável de acontecer, né? Assim, acho que haveria socialmente quase uma impossibilidade política disso acontecer. Mas, quer dizer, como é que a gente lidaria com uma situação em que a norma B, do meu exemplo, ela não revoga completamente, ela não simplesmente zera, digamos assim, né, a regulamentação daquele assunto, mas ela restringe de forma importante, ou ela limita, né, ou retira, limita a regulamentação, ou limita os direitos que a norma A havia disciplinado. Ela torna a regulamentação menos, digamos assim, generosa sob a perspectiva dos direitos. Como é que a gente lida com isso, né? E aí, uma parte da doutrina vai dizer, não, a vedação do retrocesso, na verdade, deve ser interpretada não propriamente nesse sentido mais estrito de esvaziar a regulamentação, mas de reduzir em qualquer medida a proteção do direito. E, portanto, não seria a vedação do retrocesso social, né, de uma forma mais ampla, ou seja, você não admitiria nenhum tipo de retração ou redução da regulamentação de um direito já conquistado. Quais são os problemas deste argumento, né? Um primeiro problema, porque isso seria inconstitucional, porque a Constituição pretende a expansão dos direitos. Qual é o problema dessa lógica, né? A gente tem alguns problemas aqui. Um primeiro problema é o seguinte: quer dizer, isso acaba por transformar a regulamentação que foi adotada por uma determinada maioria, né, a norma A, que eu estou chamando no meu exemplo, dá a ela o status de
norma constitucional e até de cláusula pétrea, na medida em que uma eventual norma B, quer dizer, não poderia mexer nessa regulamentação, salvo para ampliar, salvo para conferir, digamos assim, mais direitos. Então, a gente tem um problema aqui democrático, né? De Constituição, democracia, aquele nosso problema de sempre, em que eu estou atribuindo. Eu estou impondo mais limites às maiorias do futuro, quer dizer, que já não decorrem diretamente da Constituição, mas das opções legislativas que foram feitas regulamentando a Constituição. Então, eu criaria um bloco cristalizado de normas que o legislador do futuro não poderia mexer. Já não é mais só o texto constitucional, mas é a regulamentação que foi sendo construída ao longo do tempo e o legislador do futuro estaria vinculado àquilo ali. Então, esse é um problema democrático. Existe um outro problema que também é um problema democrático, mas já não sob a perspectiva da teoria da Constituição, mas uma perspectiva mais operacional. Quer dizer, cada maioria, cada momento histórico tem a sua realidade. Então, essa concepção, ela meio que imagina que assim as maiorias não terão problemas para resolver. E, eventualmente, a história mostra que as maiorias, cada momento histórico tem os seus problemas, tem as suas dificuldades, tem os seus dilemas, e as maiorias têm que resolver. Então, quer dizer, recentemente, a gente, no Brasil hoje, a gente está discutindo várias reformas e tal, mas em outros países, em vários momentos históricos, passaram por crises em que a legislação reviu ou mexeu, e nas últimas décadas a gente tem visto isso em vários países do mundo, na Europa e tal, restrição a direitos. Então, por conta de crises, por conta de limitações orçamentárias, por conta de, enfim, problemas macroeconômicos, problemas microeconômicos, uma série de questões. Então, assim, uma segunda dimensão da dificuldade desse argumento é que ele parece um pouco ingênuo, como se a mera afirmação de não, vamos ampliar os direitos, isso não tivesse nenhuma relação com a realidade, que é preciso ser considerado e discutido a sério. Quer dizer, um dos problemas, né, do direito brasileiro é um pouco esse uso simbólico da legislação e até, de certo modo, da Constituição, que a gente garante direitos na legislação, mas na prática, quer dizer, na vida real das pessoas, isso é uma ficção e muitas vezes esses direitos beneficiam uma minoria que já é beneficiada, que já é privilegiada, ao passo que a grande maioria não toma nem conhecimento e não é beneficiada por essas previsões, porque a discussão normativa, ela às vezes, né, se passa assim num espaço meio etéreo, meio como se fosse num vácuo ideológico e que não tem uma conexão real com a realidade, com os meios de promover aqueles direitos, quer dizer, como é que a gente vai promover de fato aqueles direitos, quem é que precisa mais, qual é a realidade deles e quais são as necessidades maiores e mais urgentes de quem precisa mais. Então, uma segunda discussão importante é essa, né? Quer dizer, essa ideia da vedação do retrocesso social, nenhum passo atrás e tal, muitas vezes ela está totalmente desconectada da realidade das pessoas e, sobretudo, repito, das pessoas que precisam mais. E uma terceira dificuldade com esse argumento, então, a primeira é a questão teórica de você transformar toda a regulamentação, atribuir a ela um status de norma constitucional, de tal modo que as maiorias não podem mudar a lei, né? Não é nem a Constituição, é a lei. Um segundo problema é esse, relacionado com as circunstâncias de fato com as quais cada maioria tem que lidar de forma concreta no processo histórico. E há uma terceira dificuldade relacionada com essa ideia de uma vedação geral do retrocesso social, né? Que é um pouco visualizar, quer dizer, como se a promoção dos direitos fundamentais e dos direitos sociais, direitos fundamentais em geral e particularmente dos direitos sociais, fosse singela, né? Como se fosse monolítica, né? Então você tem uma previsão e aquilo não tem interconexões com dimensões diferentes daquele mesmo direito, dimensões de outros grupos. Então eu vou dar um exemplo assim, que o Supremo já examinou, que na minha opinião
ilustra um pouco esse fenômeno. Quer dizer, qual é a questão? A questão é que a promoção dos direitos é complexa, ela não é monolítica, os grupos sociais têm realidades diferentes, necessidades diferentes e a afirmação simplista de que você garantir, ampliar a proteção de um direito vai promover esse direito para todo mundo, simplesmente não corresponde à realidade. Então, o exemplo que o Supremo já examinou envolvia o direito à moradia, né? A legislação previa, né? A legislação previa a impenhorabilidade do bem de família. E a legislação, uma outra legislação, veio dizer que essa impenhorabilidade do bem de família não se aplicava, que o fiador, né, em locações, não se beneficiaria da impenhorabilidade do bem de família. Ora, a impenhorabilidade do bem de família está diretamente relacionada com o direito à moradia. Ok. E se discutiu se essa previsão legal que previa, que afastava a garantia da impenhorabilidade do bem de família para o fiador era constitucional ou não. E muitas decisões judiciais dizendo que era inconstitucional, sim, que violava, que era retrocesso, etc., violava a garantia, a moradia, blá blá blá, etc. Muito bem. A questão foi sendo discutida pelo judiciário e tal, até que chegou ao Supremo, e a conclusão do Supremo, e muito interessante, porque ela inclusive teve uma repercussão no mercado, foi a seguinte: olha só, essa previsão legal que afasta a garantia da impenhorabilidade do bem de família para o fiador, quer dizer, ela está diretamente relacionada com a proteção, a facilitação, a promoção do acesso à moradia de quem precisa alugar imóvel. Então, veja, o fiador, em geral, é uma pessoa que tem uma situação econômica melhor. E por isso ele está sendo procurado para ser o fiador, quer dizer, ele tem um imóvel, ele não precisa locar. E como é que o mercado estava se comportando diante dessa instabilidade aí judicial da impenhorabilidade ou da penhorabilidade do bem de família do fiador? O mercado estava exigindo que o fiador tivesse 2 imóveis. Simples assim. E isso tornava a vida de quem precisava alugar imóvel muito mais complicada, porque ele precisava conseguir um fiador e um fiador que tivesse 2 imóveis, né? Porque era isso que o mercado, foi isso que o mercado passou a exigir em reação a essa ideia de que o fiador poderia, né, alegar a impenhorabilidade do bem de família. Então, o mercado passou a exigir 2 imóveis para impedir, né, que esse argumento prejudicasse a garantia do locatário. Bom, o Supremo, então, diante dessa realidade, concluiu o seguinte: olha só, esta norma está aqui tentando promover, facilitar a vida de um grupo, do acesso à moradia de um grupo, que é o grupo mais desfavorecido, que é de quem precisa alugar imóveis. E, portanto, isso não viola em nada a garantia de moradia, né, o direito social à moradia do fiador, quer dizer, o fiador está numa outra posição social, de modo que a norma é sim constitucional. Essa é uma opção legítima do legislador de promover o acesso à moradia de um outro grupo, ainda que aparentemente restringindo uma garantia que é a garantia da imperabilidade. Então vejam, dizer, o que eu quero que vocês percebam é que não existe essa unilateralidade na promoção de direitos, né? Quer dizer, a realidade é muito mais complexa e os grupos têm interesses diferentes. Então, hoje em dia, por exemplo, né, se está discutindo a reforma da Previdência e as corporações de servidores estão muito engajadas na defesa dos seus interesses. Mas a maioria absoluta da população, quer dizer, ela está numa situação muito ruim no regime atual e vai continuar no regime modificado. Então, na verdade, muitas vezes a discussão, está restringindo direitos. Direitos de quem? E quem é esse grupo é o mais desfavorecido? A mesma coisa se coloca, em alguma medida, com várias discussões no âmbito da reforma trabalhista. Quer dizer, existem grupos de trabalhadores aos quais são reconhecidos direitos bons direitos, garantias ótimas e tal, salvo que você tem uma quantidade enorme da população, muito maior, que trabalha informalmente, que não tem acesso a qualquer direito daqueles previstos na CLT.
Retirar direitos de um não vai assegurar direitos de outros? Talvez não. Talvez não haja também essa comunicação, né, entre uma coisa e outra. Mas o fato é que o legislador, ou quem está concebendo uma política, eventualmente restringindo o estado atual dos direitos, quer dizer, ele vai ter que levar isso em consideração. Nada é garantido, né, acerca dos efeitos da legislação, tudo é uma avaliação prospectiva, mas assim, o meu ponto quer dizer, não existe esse argumento da vedação do retrocesso social amplo, que não permite nenhuma alteração, além dos problemas democráticos, ele assume uma premissa equivocada e simplista de que a promoção dos direitos se dá de forma linear, que todos os grupos têm os mesmos interesses, que não há uma repercussão de direitos sobre outro e de grupos sobre outros. Então, assim, essa é uma concepção muito singela e muito equivocada e frequentemente que ignora que a maior parte da população, sobretudo no Brasil, está fora dessas garantias quando se está discutindo redução ou restrição de garantias, né? Infelizmente, a gente tem uma exclusão muito grande, que inclusive do ponto de vista normativo. Bom, diante dessa dificuldade toda, quer dizer, como é que eu pessoalmente acho, já escrevi isso no meu livro, da eficácia jurídica dos princípios, na última edição, como é que eu acho que a vedação do retrocesso, que eu acho que é uma eficácia importante, ela pode funcionar, né? Eu acho que ela pode funcionar no seguinte sentido, quer dizer, retomando o meu exemplo da lei A regulamentadora, lei B, que agora no exemplo adaptado, ela não revoga completamente a lei A, mas ela restringe, de certa maneira, ou sob determinada perspectiva, o nível de garantia, o nível de proteção assegurado pela lei A. A minha forma de lidar com essa questão é a seguinte: imagine que nunca existiu a lei A, tá? E que a lei B é a lei regulamentadora original daquele direito constitucional. Muito bem. A pergunta a fazer é: a lei B é uma regulamentação adequada ou aceitável da norma constitucional, dos direitos constitucionais? Quer dizer, imaginem que a lei A nunca existiu, nunca aconteceu. A lei B é uma regulamentação que seria capaz de dar eficácia aos direitos previstos constitucionalmente, ou ela, na verdade, é um simulacro de regulamentação, ela não regulamenta nada, ela não garante eficácia aos direitos? Se a resposta à pergunta for não, a lei B é um simulacro, ela não garante eficácia jurídica, na verdade, os direitos continuam de eficácia limitada, porque ela não garante fruição dos direitos, aí acho que a gente pode legitimamente usar a vedação no retrocesso para dizer que, de fato, embora não tenha havido uma revogação completa, essa regulamentação do direito constitucional não é capaz de promover a sua eficácia em nenhuma medida e, portanto, ela será inconstitucional. Porém, se a resposta a essa pergunta, se a lei B finge que a lei A nunca existiu, a lei B é uma regulamentação adequada, seria uma regulamentação aceitável, possível, capaz de atribuir eficácia aos direitos constitucionais, mesmo que num nível diferente daquilo que a lei A tinha previsto, eu acho que essa é não é possível dizer que essa lei é inconstitucional por vedação do retrocesso. Quer dizer, isso seria retirar do legislador um espaço de conformação que cabe a ele no âmbito de um sistema democrático, plural, e cabe essa avaliação no contexto do que eu disse. Quer dizer, às vezes a promoção dos direitos vai ser muito mais complexa, as pessoas vão ter visões diferentes de como promover isso de forma a equilibrar com os outros elementos, com interesses dos outros grupos, interesses de grupos eventualmente menos favorecidos ou não, enfim, aí é a questão da discussão política, da realidade econômica, etc, etc. Então, assim, essa eu acho que é a visão mais equilibrada acerca do uso, que eu continuo considerando importante, da vedação do retrocesso, tá? Para concluir, dizer, uma última eficácia jurídica associada aí, tradicionalmente, às regras, porém, que a gente pode atribuir aos princípios, ao núcleo, né, de sentido dos princípios, é a chamada eficácia positiva, que é a eficácia típica das regras, quer dizer, as regras autorizam que se exija aquilo que elas pretendem que deveria acontecer. Quer dizer, a norma prevê, né, que na compra e venda o comprador tem que pagar o preço, se ele não paga,
o vendedor pode ajuizar uma demanda para cobrar o preço, né? Portanto, essa é uma eficácia positiva. Eu consigo extrair da norma a exigibilidade daquilo que eu deveria ter recebido voluntariamente se a norma tivesse sido cumprida pelo seu destinatário. No caso dos princípios, a gente vai construir essa eficácia positiva em relação ao núcleo do princípio, como a gente falou, que vai ter natureza de regra e a partir dele vai ser possível extrair condutas positivas que podem ser exigidas. No exemplo que eu dei no outro vídeo da moralidade em relação ao nepotismo, e em relação à dignidade humana, a gente poderia pensar em alguns exemplos também. Na prática, quer dizer, muitos princípios constitucionais, eles já têm uma ampla regulamentação na própria Constituição, em alguns casos, e na legislação. Então, assim, é quase que difícil a gente pensar um exemplo que já não tenha, né, uma previsão legal ou, às vezes, constitucional específica. Então, por exemplo, a dignidade da pessoa humana, na minha visão, ela admite, né, como um elemento nuclear de sentido que ninguém pode passar fome, né? E, portanto, você pode exigir isso com fundamento na dignidade humana. Mas a verdade é que a Constituição já prevê um sistema de assistência social com este objetivo e existe regulamentação legal acerca desse mesmo assunto. É claro que eventualmente isso pode não funcionar, nada disso pode funcionar, a pessoa pode estar numa situação que não se adequa à legislação existente, e aí, nesse contexto, a eficácia positiva diretamente do princípio constitucional pode ser invocada. Quer dizer, o meu ponto aqui é que, frequentemente, a gente pode trabalhar dentro da legislação para extrair a eficácia positiva, né? Não há necessidade de ir ao princípio, porque a legislação já trata do assunto, regulamentando o princípio. Então, muitas vezes, por exemplo, em matéria de saúde, é muito curioso isso, que as decisões judiciais falam da disposição constitucional diretamente. E, na verdade, assim, muitas pretensões têm a lei, tem o regulamento, tem o decreto prevendo aquilo, não haveria necessidade, e a rigor seria desejável que a decisão judicial se fundamentasse na regulamentação específica que trata daquele assunto e não como se esse fosse um efeito do princípio que não foi refletido na legislação, o que frequentemente não é o caso, né? Então, a gente tem essa particularidade que muitas vezes o núcleo de sentido do princípio já está refletido na legislação, mas eventualmente pode não estar. Então, essa eficácia positiva continua sendo relevante e ela, repito, está associada ao núcleo de sentido dos princípios, a possibilidade de se exigir prestações com fundamento nele. Repito que é preciso demonstrar que a gente está tratando do núcleo de sentido do princípio, e não apenas da nossa preferência pessoal de qual poderia ser uma boa regulamentação daquele princípio, mas na verdade não é um núcleo de sentido. Esse é um limite importante, claro que ele não está pronto em lugar nenhum, ele vai ser construído argumentativamente, na motivação, mas é importante a gente não banalizar essa utilização do núcleo do princípio para ser assim uma palavra mágica que permite a veiculação de qualquer pretensão, de qualquer desejo das pessoas no âmbito da sociedade, ok? Bom, terminada essa parte metodológica, a gente agora vai, enfim, no próximo vídeo, ingressar nos princípios em espécie, começando pelos princípios gerais, depois fundamentais, e depois a gente vai apresentar os chamados princípios setoriais, ok?